Bem, e o primeiro método de fazer a nossa caixa de leite a gente faz quando a gente tem dois painéis de tecidos. E, e aí a gente pode encaixar eles, já fazendo os dois ao mesmo tempo. Encaixar aqui, eu vou fazer uma caixa de leite de 4 centímetros. Então, para fazer uma caixa de leite de 4 centímetros, eu faço um quadrado, desenho aqui um quadrado de 2 por 2 centímetros. E feito isso, eu posso simplesmente vir com os dois tecidos alinhados e cortar. Aqui eu já tenho os meus painéis prontos para fazer a minha caixa de leite. E o próximo passo, aqui, como são dois painéis que estão separados, é fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral. Fiz aqui a costura nas duas laterais, deixando essa parte aberta, usando a mesma margem de costura, tanto no fundo quanto na lateral, e fazendo retrocesso no início e no fim. E agora, eu vou simplesmente abrir essa parte aqui, que eu deixei sem costura. Fazendo dessa forma, né? Esse movimento, para que ela fique reta, assim. E aí, aqui é interessante, por uma questão de acabamento, abrir as costuras e deixar elas se encontrarem, para que quando eu passe a costura aqui, elas fiquem alinhadas. Então, eu fiz aqui a costura, né, com a mesma margem de costura que eu usei nas laterais. E agora é só abrir, colocando do lado direito. E eu já tenho a minha caixa de leite, que me deu essa lateral mais quadradinha, né, de 4 centímetros, bem acabada. Olha, as linhas estão se encontrando aqui. Uma outra opção é quando a gente tem um tecido contínuo. Você tem apenas um painel de tecido, você dobra ele ao meio, e aí a única diferença para fazer essa caixa de leite é que, ao invés de você fazer um corte quadrado, você vai precisar, nesse caso aqui, para ficar como aquela, eu precisaria não de 2 por 2, mas de 3 na parte que está aberta, né? No caso, na largura, 3 centímetros por 2 centímetros. Por que isso? Porque aqui eu também preciso contar que vai ter uma costura bem aqui, de 1 centímetro, que não vai ter no fundo da minha peça. Então, se eu quero uma caixa de leite de 4 centímetros, eu vou deixar nessa peça contínua um retângulo de 3 centímetros por 2 centímetros. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz naquele primeiro, fazer o corte, nesse caso a costura vai ser só na lateral, e depois finalizar a minha caixa de leite. Mas sim. E aí uma terceira forma de fazer, mais uma vez, aquela caixa de leite, é simplesmente você pegar esse tecido que é contínuo, ou até mesmo um painel que seja separado, fazer a costura na lateral. Feita essa costura na lateral, aqui, você simplesmente vai abrir essa costura assim, como que formando um triângulo. E aqui, virando para o lado a costura para um dos lados, ou até mesmo abrindo ela, você pode simplesmente medir qual a largura que você quer a sua caixa de leite. Vir com uma régua e medir. Se eu quero de 4 centímetros, então eu faço isso daqui, deixando 2 no meio, né, que é a metade. Eu costuro nessa marcação. A costura, aí sim eu posso muito bem vir aqui e fazer esse corte, né? E aí, quando eu virar a minha peça, eu vou ter, mais uma vez, o mesmo desenho que eu tive fazendo a caixa de leite daquelas outras formas.